Geisa, obrigada pela sua participação e por se conectar com a gente hoje. Você é uma mulher do mundo, não é verdade? E vamos contar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo como é que foi essa conexão com as outras culturas? Como é que começou tudo isso na sua vida? Olha, Sandra, vou lhe dizer uma coisa, isso é um bocadinho complicado, mas vai me dar razão que eu vou dizer. Conhece um cara chamado Darcy Ribeiro? Estudamos muito. Não é? A bem da verdade é essa. Eu acho que, na verdade, eu fui fazer tudo aquilo que eu fui mesmo fazer na prática aquilo que eu via, que eu lia, né? O brasileiro é um povo viajado, mesmo não viajando para lado nenhum, não é? Essa é a maior verdade que se pode dizer, porque não temos uma etnia correta, no sentido reto da coisa, não temos uma raça reta, é tudo junto e misturado, tipo aqueles álbuns do Facebook que a gente não sabe bem o que é, tudo junto e misturado, a gente mete tudo lá para dentro e é o que é isso. E aí, como é que começou? Você estava no Brasil, porque você é brasileira, apesar do sotaque um pouquinho português, que a gente vai chegar lá no motivo disso. E hoje em dia você está em Portugal, mas em um determinado momento você quis mudar coisas na sua vida. Você estava no Brasil e falou: não, peraí, eu quero me conectar com outras culturas, com outras pessoas e eu vou embora. Como é que foi isso para você? É assim, bom, eu fui casada com uma pessoa fantástica, maravilhosa na minha vida, que foi o Daniel. E, entretanto, ele foi embora da minha vida de uma maneira assim muito bruta. E foi num acidente que nós aqui em Portugal falamos no acidente de viação, não é? Que é um acidente de autoestrada. E eu vivi durante 3 anos da minha vida, eu terminei a minha licenciatura, eu fiz uma pós-graduação, fiz um lato sensu, ainda em São Paulo, e na verdade eu trabalhava, não sabia o porquê, o que eu tava, não existia eu não tinha assim um quê nem porquê, Um nem pra quê, nem propósito muito nada. forte. Nada, é como se, exatamente, eu tinha eu tava blind in the dark, eu tava mesmo uma cega, na completa escuridão. E um belo dia, eu tive uma depressão muito profunda durante 3 anos e meio, e todo o meu tratamento da depressão levou 4 anos, porque eu levei meio ano para me desintoxicar da medicação e tal. E essa situação, e eu fazia, para além de ser acompanhada com um psiquiatra por causa da depressão, eu também fazia terapia. E na altura, os meus amigos, meus colegas da universidade, toda a gente me conhecia morena, cabelo escuro e tal. E minha terapeuta um dia disse assim: olha, tens de mudar. Pinta o cabelo, corta o cabelo. Aí, pronto. Fiquei loira, na altura muito loira. E na altura tava começando a conversa das chapinhas, das progressivas, fiz uma progressiva e tal, loira, platinada, fiquei. Mas aquilo não era o que eu precisava. Precisava de alguma coisa mais forte. É isso? A minha terapeuta disse assim: muda. E aí eu mudei. E um dia eu disse pra ela: olha, já tô de alta e tal. E ela: olha, realmente já tá tudo bem, gente. Eu venho aqui só vou ter uma conversa. Eu vou ter uma conversa. Eu ia ter uma conversa só com ela, eventualmente. E eu falei: olha, tem que te contar uma coisa. E eu tô aqui guardar e não contei pra ninguém o que tava a fazer. Fui ao computador. Lá está, não vamos entrar no mundo da globalização, né? Fui ao computador. E há 13 anos atrás, 10 anos atrás, pelo menos, ainda era internet de escada no Brasil. E eu procurei lá para onde eu vou. Eu, na altura, queria ir para a Austrália. Mas era muito complicado ir para a Austrália, por quê? Eu tinha na minha bagagem 2 filhos. A minha filha, a Jéssica, que agora está com 23 anos, e o Júlio está com 20. E na altura, eles eram nem adolescentes, eles eram pré-adolescentes, um estava entrando no secundário, o outro ainda nem estava no secundário, então, portanto, eu tinha que pensar neles, eu não podia simplesmente agarrar numa mochila e ir embora para a Austrália, né? Falar um idioma que não era o meu,
Para além de que, mas eles falam inglês, mas não são ingleses, não são americanos. A cultura australiana é uma cultura, para mim, surreal e que ainda quero. Eu ainda quero poder fazer isso, não desisti de migrar para lá ainda. Simplesmente mudei o foco. Me inscrevi para uma universidade em Portugal. E aí, do tudo, vai para Portugal, vai para Portugal, vou para Portugal. Então, eu deixei emprego, deixei tudo, vendi tudo que eu tinha, assim, pronto, eu juntei um bom dinheiro, quando eu vim para Portugal, eu vim com tudo declarado, eu entrei pela porta da frente, como toda gente que imigra. Depois já fui para um monte de outros países, e conheci um monte de outros imigrantes e tal, e é engraçado que entrar pela porta da frente é uma alternativa, não é uma solução para muita gente. Mas eu pude fazer isso, porque, como eu disse, eu não ia ser mochileira, eu tinha 2 filhos a tiracolo. Meu país não estava em guerra, não podia pedir asilo para ninguém, então eu tinha que mesmo... Agora, sim, uma dúvida. Você escolheu Portugal porque você também pensou que por conta do idioma ser um pouco similar, porque não é o mesmo, você que está nos assistindo, saiba que não é o mesmo, tem muitas diferenças, algumas inclusive muito engraçadas, não é isso, Geisa? E um dos motivos por você ter escolhido Portugal foi isso? É achar que por conta da língua ser um pouco similar, a cultura também seria? Ou não? Não, Sandra, é assim. Entrar pela porta da frente implica em uma série de formalidades junto aos consulados e às embaixadas de um país, e tudo que tu vai fazer em uma embaixada, se não for da tua língua falada, tua língua materna, tu tem que fazer uma tradução juramentada, e tu pagas por ponto e vírgula, é por caractere. Eu sei bem como é isso. Imagina, eu tinha, por exemplo, um portfólio de grosso calibre, tinha um conteúdo programático da União Europeia. Eu vim para uma universidade, vim fazer um mestrado, aliás, foi muito engraçado, eu vim fazer um mestrado em algo que eu não consegui entrar no Brasil. Eu sempre quis estudar cinema no Brasil. E prestei para uma universidade pública em Portugal para estudar cinema em Portugal. Então, imagina, para isso eu tinha que traduzir todo o meu histórico acadêmico. E isso seria um fator que seria difícil para colocar em prática, com certeza. Mas e aí? Sim, tudo que tem zeros, em demasia, fica caro. Mas e aí, você conseguiu fazer todo esse trâmite e finalmente chegou a Portugal com seus filhos. Qual foi o que mais te chamou a atenção nessa diferença de cultura? Como é que foi esse início? Você estava com crianças. Foi mais fácil? É mais fácil para a criança se conectar com esse mundo novo? Não. Foi mais difícil? Aliás, é muito mais difícil. Mas é muito mais difícil por várias razões, porque, como eu disse, eles eram pré-adolescentes, não é? A Jack tinha 14 para 15 anos e o Ju tinha 11 para 12. Portanto, era uma idade assim, bastante turbulenta. Nós também já fomos adolescentes, sabemos como que é isso, não é? Mas não é só essa situação. É a situação de que eu não mudei de cidade, nem mudei de continente, eu mudei de hemisfério. Então, e com isso, eu mudei de hemisfério, mudei de estações climáticas, mudei completamente tudo. Mudou mais. O que mais te chamou a atenção? Teve algum caso, alguma questão muito específica que você falou, puxa vida, como é difícil, como isso vai ser complicado para mim? E como é que você saiu dessa situação? Olha, é assim, brasileiro que migra, normalmente tem algumas poucas... Eu costumo dizer que são 3 palavras que definem um brasileiro lá fora. Ou ele joga bola, ou ele tipo coisa, né? Sim, né? A gente sabe. Ou ele faz alguma coisa ilícita. Não quer dizer que o coisa e jogar bola também não possa ser coisa ilícita, não é?
Só pra gente pontuar, claro, é óbvio que existem brasileiros que fazem outras coisas, mas existe uma forte visão, né? Uma visão muito forte das pessoas, muitas vezes, com o brasileiro. Não é 100%, claro, mas isso é muito forte mesmo que você está dizendo, né, Geisa? Sobretudo, porque, Sandra, eu morava na capital. Se calhar, Porto, Lisboa, se calhar não é assim. Aliás, ano passado, que já posso falar no passado, porque afinal das contas hoje é o primeiro dia do ano, não é? Nós passamos férias em Lisboa, eu ainda não tinha passado férias em Lisboa. Na verdade, Lisboa para mim era trajeto aéreo. Eu só fazia de Lisboa trajeto aéreo. Só que eu moro mais perto da Espanha do que de Lisboa. Da primeira cidade da fronteira da Espanha mais perto da minha casa do que Lisboa. Eu moro a 4 horas de Lisboa. Não é? E moro a 45 minutos de Ponta em Ouro, que é aqui do lado da minha casa. Então, o que acontece? Quando eu fui para Lisboa esse ano, passar as férias de verão, eu fiquei impressionada. Eu falei, mas caramba, isso aqui é Lisboa? Cadê os portugueses? Eu não vi portugueses lá? Eu não ouvia ninguém falar português? Aliás, ninguém veio falar em português comigo? E eu fiquei completamente passada. E assim, até... a gente tinha que chegar à frente para perguntar alguma coisa, esquece que eu quase não falava português em Lisboa. Então, e eu saí de uma grande cidade como São Paulo, como Lisboa, e vim parar numa província, vim parar numa cidadezinha chamada Covilhã, que fica na porta de entrada do cimo da Serra da Estrela, chama... Serra da Estrela, né? A Torre da Serra da Estrela. Mas a Covilhã tem um nome que é muito peculiar, que chama Cova da Lã. Então, era um lugar, historicamente falando, onde tinha muita gente rica, porque tinha os lanifícios, e era gente muito rica. Aliás, toda a lã que fazia o fabrico britânico, francês, saíam tudo da Covilhã. Então, mas e aí, teve algum caso que, por conta dessa peculiaridade também, chamou sua atenção? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu... Muitos casos. Eu fui morar numa província, como eu falei, parece que eu retrocedi no tempo, fui morar numa província, não é? E fui morar num lugarzinho muito pequenino, e nas ruas... É uma mistura, assim, sei lá, se falar do Brasil, eu comparo com o Ouro Preto, que são umas cidadezinhas, ruas pequeninas e tal, de pedra, e as casas são de pedras, e toda aquela coisa que a gente aprende na história, que o tamanho da porta, da janela, implicava no imposto, que as pessoas falam. Eu vi tudo isso de fato, é verdade, não é? Entretanto, houve uma situação bastante engraçada, que eu estava fazendo a produção num desfile. Como eu disse, eu vim fazer cinema, né? Vim estudar cinema aqui, mas que isso é um caso à parte da minha trajetória acadêmica, não é? E eu estava produzindo um desfile nesse dia, e um dos sponsors do desfile viu que eu era brasileira e me ofereceu uma caipirinha. E eu pensei, nossa, podia ser vinho do Porto, mas também, né? Aí ele perguntou para mim assim, com ar de, assim, todo soberbo, né, assim, você conhece alguém da aristocracia? Da aristocracia. Chique, fino. Pois. Aí eu falei, por acaso, sim, eu conheci algumas pessoas, sim. Mas ele falou assim, mas pessoalmente? Você vai falar dos livros? Eu sou estudada, eu sou letrada. Aliás, eu sou doutora, não é? Porque aqui eles têm um bocado assim dessa situação de falar, né? Aliás, deve ter, quando houve aquele fluxo migratório para o Brasil, né? Na altura de muitos engenheiros e por aí, todo mundo metia assim uma gravata, dizer que eram doutores, não sei o quê. No Brasil a gente não liga muito para isso, aqui eles fazem questão, às vezes nem são doutores. Sim, na Europa isso é muito forte. E eu falei, inclusive eu sou doutora, e ele falou assim, mas você conheceu, falando assim, conheceu alguém da aristocracia? Eu falei, por acaso conheci sim. E eu fiz um filme, uma altura, em que eu pedi o avião de um conde emprestado, e o conde gentilmente me ofereceu o avião dele e tal, e para eu fazer o filme, e tá.
Ah, sim, conheci. Aliás, fui aluna de uma professora que era também era aristocrata, mas não quer dizer que a aristocracia não seja letrada. A aristocracia, eu conheci aristocratas letrados. Mas, já agora, o senhor conheceu algum aristocrata? Aí eu achava que na tua terra ninguém conhecia aristocrata. Eu falei, não, aliás, em outras palavras, na minha terra existiam aristocratas da tua etnia, que, aliás, proclamou a república e vazou, porque descobriu que a aristocracia não valia de nada. Aliás, a aristocracia mesmo, a sério mesmo, é mesmo só lá no País de Gales, eu dizer. E olha que interessante, você saiu da situação, então, com uma boa comunicação, né? Você Sim. respondeu, você respirou, respondeu e saiu da situação. Esse foi o seu objetivo. Assim, até porque é assim, quando a pessoa queria ouvir, não é? Quando eu percebi o que ela queria ouvir, porque na verdade, bem da verdade, a ideia que eu tive, que eu fiquei, é que ele gostava que eu dissesse, você sabe o que é aristocracia? Propósito, o que é aristocracia? E as palavras em Portugal? E as diferenças em palavras de Portugal? É engraçadíssimo. Como é que foi isso quando você chegou? Como você lidou com isso? Qual foi a palavra mais engraçada? A situação mais engraçada que você passou? Tem uma situação muito engraçada para contar. Tava produzindo um filme, tava fazendo a produção de um filme. Aí, então, o assistente da realização, que aqui fala realização, aí a direção, aqui é realização. Aliás, eu não sei, você também não tá no Brasil, né? Tá fazendo de conta essa só. é a ideia, a gente se conectar cada um num canto do mundo. Olha que interessante. Não. E o assistente da realização estava assim, a flertar com a minha assistente da produção. E eu até achava que aquilo tinha química, eu achava que aquilo tem perna pra andar, eu achava que aquilo eu até queria ser madrinha, sabe? Aí ele virou pra mim, o rapaz virou pra mim e falou assim, olha, ontem eu fui num jantar e curti com uma pessoa, X. E eu falei assim, que bom, né? Que bom que você foi lá e curtiu com a pessoa, é legal, né? Mas agora eu não sei como que a pessoa Y vai falar porque eu curti com outra pessoa. E eu pensei, não tem nada demais. Aí ele virou, eu peguei e comentei com a minha assistente. Eu falei, não, fulano tá mesmo na sua, porque ele até falou que curtiu com outra pessoa, mas ele tá preocupado com você. E ela, eu falei, não, mas o que tem demais? Olha, que a gente tá curtindo tanto nosso trabalho, tá sendo tão... O quê? A pessoa falou pra mim, mas espera lá, me explica lá. Quer dizer, você acabou com o namoro da pessoa, é isso, Geisa? Tropecei. Aonde foi que eu tropecei? Me explica o que eu falei de errado. Daí ela vai me dizer, olha, é que curtir eu já não sei como fala em português. Curtir é do tipo ficar com a pessoa, dar uns beijos. Uhum. Só dar uns beijos, mas assim, mais intensamente. Tipo, assim, só assim, né? E eu pensei, porque dar só os beijos é se comer. Você já imaginou se eu falo pra alguém que eu tava me comendo com alguém aqui em Portugal? Já imaginou? Aí no Brasil? Não, fica feio, por favor. Fica horrível, pelo amor, não é? E olha só, e uma situação, e depois eu fiquei assim, eu não conseguia nem olhar para um nem para o outro. Claro, normal, essas diferenças de idioma são engraçadas mesmo. E hoje você vive há muitos anos aí em Portugal, já trabalhou inclusive na área de cinema e tudo mais, e agora está fazendo um livro em português de Portugal, com uma outra colega. Conta um pouquinho sobre esse projeto pra gente e explica um pouquinho como é que é. Então, eu quando disse que vivi em outros países, e assim, depois que eu vim para Portugal, eu vi que isso aqui era só a porta de entrada. É tipo, Portugal para mim é o armário de Nárnia.
Eu consegui entrar em outros mundos, percebe? Então, entretanto, em 2000, eu imigrei para aqui em 2008. Em 2009, eu fui para o Reino Unido. Fui primeiro para Gales, para Cardiff, lá fiquei um bocado. Depois fui para Londres. E fui sempre de mala e cuia com os meus filhos. Sempre. E foi muito engraçado porque se me perguntar, você fala inglês? Eu falo. Você sabe inglês? Maybe. Porque eu sou autodidata. A única coisa que eu estudei foi alemão. E se eu sei alemão? Talvez. Consigo assistir algum documentário sem me embaraçar tanto. Uhum. Mas se eu falar embaraçar aí, já é um bocado complicado, não é? Então, pronto. Mas então, e aí, conta do livro. Como é que foi se juntar a essa do livro? Então, o que aconteceu? Quando eu fui para Cardiff, lá eu tive um insight de escrever um livro, porque eu estava no meio de um mundo, vamos dizer assim, eu estava dentro de um cenário que era muito propício à imaginação, à criação, não é? Entretanto, pronto, o tempo, isso ficou um bocadinho em stand-by, porque, entretanto, tinha outros projetos em prioridade, não é? Depois, esses outros projetos acabaram por dar espaço para outros projetos, para acompanhar os meus filhos. Aí, agora, que eu já tenho as coisas um bocadinho mais no seu sítio, aí eu falei, agora eu posso tirar tudo da gaveta. E essa pessoa com quem eu que é a minha colaboradora no livro, essa amiga que mora em Londres, e por acaso agora também pegou o gosto por viajar por aí, então ela também anda aí um bocado, não é? E esse livro não conta história de criança, não conta esse meu super-herói, vamos dizer assim, é uma senhora sênior que tem Alzheimer, para você ter uma ideia. É um livro de ficção. É um livro de ficção, é isso? É um romance que é ficção e não é ficção, porque, na verdade, quando eu fiz a minha licenciatura aí no Brasil, eu trabalhei a biografia dos personagens. E a bem da verdade é assim, não existe história se não existir quem as viva. E essa é a minha conclusão. Então, portanto, é um livro de ficção, só que não. Porque é um bocadinho de fragmentos de várias histórias. E que nós juntamos e tá dando... Tá sendo gerada essa criança. Geisa, agora pra gente finalizar, eu tô adorando a conversa, mas eu queria saber a sua dica para quem tá pensando em arriscar e trocar o seu país, a sua cultura, para se conectar com outro país. Qual é a sua dica? Sandra, para dizer essa minha dica, eu não posso deixar de dizer que desde que eu vim para aqui, tantos amigos, tantos colegas de trabalho, de universidade, professores, ex-professores meus, professor meu da altura da minha licenciatura, ainda lá em Campinas, perguntam como é viver cá em Portugal. Eu aconselho sempre. Querem vir para Portugal? Olha, é o melhor lugar para se viver. Por duas razões. Aqui não acontece nada, mas também não acontece nada. Primeiro. Segundo, eu nunca na vida aconselharia ninguém vir pela porta dos fundos. Então, planejem, organizem as suas vidas, pensem no que vai fazer. Primeira situação fundamental para entrar pela porta da frente é pelo poder intelectual. Entrando para uma universidade, fazendo uma extensão, uma especialização, porque aprender não é só na instituição acadêmica, nós vamos aprender na prática mesmo, empiricamente as coisas, não é? Vamos aprender a cultura, e esse processo de aculturação que já está tão firme no nosso ADN, é uma coisa que, de repente, 6 meses, que é o primeiro período de uma imigração, não é? É uma coisa que fica tão assim, parece gremlin, sabe? Borbulha. Então, o que eu aconselho de verdade é planejem, vejam as melhores alternativas, não desistam completamente da tua vida. É que eu desisti da minha vida aí, mas foi por outras circunstâncias. E eu tive que realmente refazer a minha vida, compor a minha história lá, como eu estava a lhe dizer.
Porque para mim todas as histórias têm que existir se houver um personagem. Eu decidi trabalhar a minha personagem. E a minha personagem, a partir do instante que eu imigrei, que foi aquele 24 de setembro de 2008, quando eu vim para aqui, foi o dia que eu decidi que a partir daquele instante ia ser uma nova história que eu ia começar a trabalhar nela. E não precisa toda a gente fazer isso, elas podem ir e vir, ou daqui para outros lados, mas sempre pela porta da frente. Não se aventurem com coisas... Pela porta da frente já é tramado, já é complicado, as pessoas ainda olham pra gente, de um olhar assim, parece que você quer usurpar alguma coisa de alguém, e não é verdade, porque a maior dificuldade que eu penso, que nós não falamos nisso, mas a maior dificuldade que eu penso que existe, seja qual for a tua opção de imigração, vai ser sempre a dificuldade cultural. A nossa cultura é uma cultura muito tátil, nós tocamos muito, seja na nossa atitude, nos nossos atos, nas nossas palavras, nós tocamos muito nas pessoas. E a Europa, como um todo, é mais fechada. Assim, é muito resistente, existe uma linha tênue que separa a liberdade com a libertinagem, que é muito grande. E nem só de tocar, muitas vezes até da conversa informal, quando você tá no mercado. Aqui na Espanha isso é um pouquinho diferente, porque somos um pouco mais aqui, um pouco mais latinos, sim. Mas eu percebo isso no restante da Europa, que eles são um pouco mais... E não é melhor ou pior, é só diferente, não é isso? É cultura. É cultura? É cultura, é verdade? É cultura, não há muito o que falar, não há muito que... É respeitar, respeitar, aceitar, não é? E ser feliz. É mesmo isso, Sandra. A partir do instante que o primeiro passo para nós sermos aceitos é realmente aceitar. Então, quando nós não esbarramos com essa resiliência toda, se calhar as coisas são mais fáceis, não é? Se há um abrandamento por um lado, uma falta de resistência por outro, nós conseguimos se encaminhar e tal. Nós brasileiros somos empreendedores, em tudo que olhamos pensamos, olha, uma ideia brilhante e tal. E cá as coisas não são assim, porque tudo esbarra em um senão. Se eu faço isso, vai que senão, acontece aquilo, existe tudo um senão, não é? E isso tudo é porque, imagina, quantas pessoas nós não conhecemos no Brasil que os pais sustentaram os filhos na universidade, porque no Brasil só existe a universidade pública para quem teve acesso ao privado. Não é? E cá não. Aqui isso é um paradoxo. Não? É que as pessoas querem, né? Saber que eu estudei numa universidade privada, as pessoas aqui acham que eu sou uma patricinha. Não é? E não é bem por aí. Então, nós, quantas vezes na porta da universidade onde nós nos fizemos, não é? Nós não vimos lá um tiozinho que vendia um hot dog, que vendia uma coisa ou outra para sustentar uma família, muitas vezes. Isso aqui é impensável aqui. Isso aqui é impensável, não existe. Existe uma política sanitária, uma política fiscal, uma política de tudo e mais um pouco, em que vetam as pessoas de fazer isso. Então, as pessoas são um bocado castradas em termos de buscar uma alternativa, certo? Isso não existe aqui. Mas é como um todo, penso eu, né? Do que eu conheço da Europa, e eu já estive na Espanha, na Noruega, no Reino Unido, todo no Reino Unido, na Itália, a Grécia não posso comentar, na Suíça. Então é tudo muito restrito na França, é tudo muito restrito aqui. Então, mas essa restrição existe por quê? Por causa da cultura, né? Se de repente trouxesse a nação corintiana para Portugal, não existia português mais. Toda a gente ia falar só timão, porque é mesmo isso. Então, e assim, não desistam. Se tiverem uma ideia, nem que seja pequenina, assim, pequenina, vão atrás, porque se ninguém fizer para vocês, ninguém vai fazer. Geisa, adorei.
Adorei a nossa conversa. Acho que você super contribuiu com a nossa discussão aqui na Conexão Catavento. Espero que você tenha muito sucesso e obrigado pelos bons ventos que você mandou aí da terrinha. Pois, ora pois, é isso mesmo, Sandra. Sandra, um beijão para ti. Espero que já esteja mais adaptada com o clima cá europeu, não é? Que ainda não esteja assim, aflita com as informações que vêm lá de baixo, que está muito calor e aqui a gente está a congelar. Pois é, a gente sempre fica recebendo essas informações do Brasil, das pessoas na praia, né? Mas claro, cada lugar tem as suas coisas boas, as suas coisas que tem que melhorar um pouquinho e vamos seguindo a vida, não é isso? Mesmo isso. Sandra, um beijo enorme. Um beijo e sucesso. Tô te esperando aqui para um chá. E eu aqui. Um beijo. Beijo, tchau.